Esta aqui é a Alemanha. Não é apenas o coração pulsante da Europa, mas também uma verdadeira potência global. Um gigantesco titã econômico. Uma potência que não só lidera o continente europeu, mas também está no topo da lista das maiores economias do mundo, ostentando um incrível PIB de 4,3 trilhões de dólares somente em 2021. Durante 2 décadas inteiras, essa nação audaciosa tem sido a locomotiva que impulsiona o trem econômico da Europa, atraindo nações vizinhas que se juntaram às cadeias de abastecimento das empresas alemãs, ajudando-os a acelerar os mercados estrangeiros. Mas como toda grande história, tem altos e baixos. Recentemente a poderosa máquina econômica alemã mostrou sinais de desaceleração, após registrar o período mais longo de crescimento sem interrupção. Um desses motivos é a energia. Um recurso tão vital que alimenta indústrias e casas, viu seus preços dispararem, afetando tanto um cidadão comum quanto os gigantes industriais. E aí que o efeito dominó começa. O aumento nos preços da energia puxa os preços de outros bens e serviços. O resultado? A inflação na Alemanha chegou a um pico alarmante, e agora se mantém em torno de 6% ao ano, o que não é normal para uma nação dessa magnitude, sendo a maior inflação em 7 décadas. E como se isso não fosse suficiente, pela primeira vez, desde os anos 90, eles estão comprando mais do que vendendo ao mundo. Embora muitos acreditem que essa recente desaceleração da Alemanha seja apenas um reflexo da crise energética por conta do atual conflito, a realidade mostra uma história muito mais complexa. Não é só sobre a guerra, mas sim fragilidades que já existiam bem antes dela. E nesse vídeo vamos discutir o que está acontecendo com a atual economia da Alemanha e como ela está prejudicando a União Europeia. Hoje, a Alemanha parece estar perdendo terreno para os Estados Unidos e muitos de seus vizinhos europeus. E embora a crise da Ucrânia tenha chamado a atenção, desvendando uma dependência da Alemanha por energia russa, agravando seus desafios econômicos de longa data. A economia alemã prosperou com base na produção de alta qualidade e em políticas orientadas para a exportação, sendo o terceiro maior exportador mundial. Cerca de 47% do seu PIB é graças às exportações. Em 2015, ela ostentava um excedente comercial de aproximadamente 255 bilhões de dólares, um número que tem crescido desde os anos 2000. Mas aqui está o outro lado da moeda. Os salários da Alemanha quase não aumentaram desde os anos 90, raramente ultrapassando os 2%. Pode parecer surpreendente, mas isso tem ajudado o país a manter os seus produtos competitivos no exterior, aumentando as exportações. Contudo, isso tudo tem um custo. O consumo das famílias tem diminuído, representando 54% do PIB, bem atrás dos números da América e Grã-Bretanha. Não é apenas o fraco crescimento salarial que afeta o consumo das famílias na Alemanha, mas também as mudanças demográficas do país. Com o aumento da idade média da população, os alemães estão enchendo os cofrinhos ao invés de gastarem o seu dinheiro. Com a população envelhecida, muitos estão se preparando para a aposentadoria. Isso combinado com investimentos privados no exterior, por conta de empresas esperarem menos retorno da população mais velha. Mas e se os trabalhadores recebessem mais? Teriam maior poder de compra e poderiam comprar mais bens e serviços, certo? Infelizmente isso resultaria em menos exportações, já que as empresas teriam que produzir para um mercado interno maior, provocando um aumento nas importações, ou seja, a Alemanha está presa a um modelo que coloca sempre as exportações à frente de qualquer outra coisa. Os sinais estão por todos os lados. As infraestruturas estão envelhecendo, como prédios escolares e estradas, revelando um fraco investimento público. Além disso, o país fica para trás na preparação para a digitalização, ocupando a 36ª posição em velocidades de download média do mundo. Mas o que está acontecendo com a poderosa Alemanha que todos nós conhecemos? A Alemanha atualmente sente o peso de não ter antecipado seus problemas. Vamos fazer uma breve viagem no tempo, em 2018, na Assembleia Geral da ONU, onde o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que a Alemanha poderia se tornar totalmente dependente da energia russa, se não fizesse imediatamente uma mudança radical. Enquanto muitos da delegação alemã riam, os eventos recentes mostraram que Donald Trump talvez estivesse mais próximo da verdade do que eles imaginavam. A realidade hoje mostrou o quanto a Alemanha estava exposta. Sem um plano B, o país foi forçado a correr contra o relógio, e em um mundo onde a energia é ouro, a Alemanha teve que improvisar, com acordos com o Azerbaijão para dobrar a importação de gás natural até 2027, e as compras de gás liquefeito, majoritariamente dos Estados Unidos e do Catar. Mas como toda ação tem uma reação, o preço desse gás subiu assustadoramente, cerca de 15 vezes desde 2022. Mas e os outros países europeus? O que eles fizeram? Bem, países como Espanha, França, Bélgica e Reino Unido já tinham uma infraestrutura para lidar com esse tipo de gás.
A Alemanha, por outro lado, estava atrasada no jogo, ainda sem terminais adequados para receber e processar o gás liquefeito. No esforço para suprir as demandas energéticas, a Alemanha teve que fazer escolhas controversas, como adiar o fechamento de usinas nucleares e reativar usinas de carvão. Para se ter uma ideia do impacto, o carvão mineral emite quase o dobro das emissões do gás natural, e é cerca de 60 vezes mais do que a energia nuclear, colocando em risco as promessas climáticas da Alemanha. Mas a Alemanha não dependia apenas da energia, ela também procurava mercados estrangeiros parceiros para bens de fabricação. A Volkswagen, rainha dos automóveis da Europa, tem uma relação especial com a China. Para ser exato, 40% de todas as vendas do Volkswagen depende desse gigante asiático. Imagine só, no último ano, a Alemanha e a China movimentando mais de 320 bilhões de dólares juntos, com um crescimento impressionante de 21% em relação a 2021. A indústria automobilística é a joia da coroa alemã, que em 2012 produziu cerca de 6 milhões de carros. Desde então, esses números vêm caindo consideravelmente durante os anos, e uma razão para isso é a inclusão dos trabalhadores menos qualificados no mercado de trabalho. Enquanto isso impulsionou as taxas de emprego, a produtividade média caiu, contribuindo para um crescimento mais lento no setor industrial. Aliado a isso, a política estrita de Covid-0 na China entrou em cena, e o apetite chinês por carros alemães deu uma freada brusca. Mas o que poderia ser apenas um obstáculo se transformou em efeito dominó. Com 3 anos de paralisação devido à pandemia, o tumulto do Brexit, conflitos globais e para completar a inflação aumentando, a Alemanha sentiu o chão tremer. A força da União Europeia e seu setor manufatureiro está em queda, com a produção desacelerando e as demandas encolhendo, freando o importante crescimento desse bloco econômico. Hoje, 64% da população alemã está em sua idade profissional ativa, assim como nos Estados Unidos. Porém, o maior grupo demográfico da Alemanha é composto de pessoas entre 50 e 60 anos, e está se aproximando da aposentadoria. A matemática não mente. O mercado de trabalho pode perder cerca de 7 milhões de trabalhadores até 2035, de um total de 46 milhões atualmente. Empresas já estão sentindo o calor com as vagas se tornando cada vez mais difíceis de preencher. Em uma época de crescente inovação, a Alemanha se destaca com uma marca impressionante. 34% de todas as patentes globais de carros elétricos têm um selo germânico. Isso não é pouca coisa. No entanto, se olharmos para a paisagem digital do país, a narrativa muda drasticamente. No índice de governo digital da OCDE, a Alemanha ocupa um lugar desconfortável, na posição mais baixa entre os 29 países. Este índice avalia como os governos estão utilizando as tecnologias digitais para servir os seus cidadãos. Mas por que isso é tão importante? A digitalização, em sua essência, é sobre usar a tecnologia para fazer coisas da maneira mais eficiente possível, desde comprar um livro até solicitar um serviço municipal. A tecnologia digital remodelou quase todos os aspectos da nossa vida cotidiana. O comércio eletrônico global, por exemplo, cresceu mais de 200% nos últimos 5 anos. Isso representa trilhões de dólares em transações, e países com economias digitalizadas estão bem posicionadas para capitalizar essa tendência. A Alemanha, no entanto, parece ter perdido parte do boom digital. Apesar da sua promessa inegável em campos tradicionais, há atrasos evidentes. Durante a mais recente pandemia, quando a eficiência na comunicação era vital mais do que nunca, as autoridades de saúde alemã ainda utilizavam o fax. Sim, em plena era da Big Data e inteligência artificial, a Alemanha estava se comunicando por meio de tecnologia dos anos 80. E não é só isso. As escolas, centros vitais para a próxima geração de inovadores, estão operando com hardwares desatualizados. Muitas prefeituras e centros de administração pública têm limitada ou quase nenhuma presença digital para interagir com seus cidadãos. Outro ponto-chave que reforça a possível crise econômica é a formação de grupos extremistas. Com a desestabilização econômica, esses grupos encontraram terreno fértil para crescer, alimentados pelo descontentamento da população. Um bom exemplo disso é o descobrimento de um plano envolvendo conspiracionistas e ex-militares para invadir o parlamento e instalar a sua própria forma de governo. A ameaça é real, e a prisão deles é um sinal alarmante de que extremistas estão a ponto de agir a qualquer momento. As estatísticas nos últimos anos apontam para um aumento alarmante dos crimes com motivação política. Em 2020, a Alemanha viu um aumento assustador de 72% dos crimes contra imigrantes. Não são apenas números, representam vidas reais, tensões crescentes e uma sociedade à beira de uma crise. Agora mais do que nunca, a Alemanha precisa tomar medidas decisivas. Com os recentes acontecimentos, essas empresas precisam encarar o futuro incerto. A Alemanha, percebendo seu possível erro estratégico, precisa agir com rapidez e eficácia. Mas a questão é como. É evidente que a resposta não é tão simples. Diversificar fontes de energia,
reinvestir em tecnologias emergentes, ampliar parcerias comerciais e, mais do que tudo, reinventar a sua relação com os seus vizinhos. São apenas de alguns passos no caminho da recuperação. Será que Portugal pode se tornar a próxima superpotência mundial? E por que o Uruguai está se tornando o país mais rico da América Latina? Clica aí que eu te vejo lá. Ah, e não se esqueça de se inscrever, viu?